Bem, pessoal, vamos continuar aí com as nossas videoaulas. Nossa videoaula de hoje vai fazer a correção da nossa última tarefa sobre seno, cosseno e tangente. Eram 5 questões que a gente tinha para corrigir. Vocês enviaram essas questões pelo Google Sala de Aula. Agora nós vamos fazer a devolutiva. Vocês acompanhem no caderno, olhem se vocês acertaram, se erraram, o que é que vocês estão fazendo. A gente vai ver aí formas de simplificar, formas de fazer essas divisões, formas de tratar com a resolução, a radiciação, ok? Então, pessoal, na nossa trigonometria do triângulo retângulo, a gente tem na primeira questão calcular o seno, cosseno e a tangente de B. Então, B de beta. Seno, cosseno e a tangente de beta. Beta é esse ângulo mesmo aqui. O que é que eu tenho? A gente viu as relações de seno, a gente viu as relações de cosseno e a gente viu as relações de tangente quando trabalha no triângulo retângulo. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então aqui a gente já tem o que? A gente já tem um problema para fazer o seno, certo? Que é o que? Eu não tenho o meu cateto oposto. Eu não tenho o meu cateto oposto. Então, o que é que a gente pode fazer aqui, pessoal? A gente pode fazer utilizar ou as relações, certo? As relações que a gente viu de seno, seno, cosseno e tangente, que é seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1, porque eu tenho como achar o cosseno. Cosseno desse ângulo, que vai ser o que? O cateto adjacente sobre a hipotenusa, mas eu não tenho como achar o seno. Ou eu posso fazer o que? Descobrir o tamanho desse lado aqui, o que é o cateto oposto, certo? Através do teorema de Pitágoras. Então eu posso conhecer o tamanho dos 3 lados do triângulo, fazendo pelo teorema de Pitágoras, ok? Então, o teorema de Pitágoras a gente viu que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o A é a hipotenusa, então 12 ao quadrado igual a o B, eu chamei de 8, e o C é o meu cateto oposto que eu quero encontrar. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. E o C ao quadrado é o valor que a gente está encontrando. Pego os 64, passo para o segundo membro, eu voltei C ao quadrado igual a 144, o 64 estava somando, agora ele vai passar subtraindo. E esse resultado da subtração dá exatamente igual a 80. Vou pegar essa potência e enviar para o segundo membro, o outro lado da igualdade. Ela, como ela está potência, o inverso da potência é a radiciação. Então ela vai virar uma raiz quadrada. Agora, como eu faço para resolver essa raiz quadrada de 80? A gente vai fazer, pessoal, a fatoração, certo? É o que? Transformar 80 em fatores primos. 80 dividido por 2 dá 40. Posso dividir por 2 ainda, que dá 20. 20 pode ser dividido por 2, que dá 10. 10 pode ser dividido por 2, que dá 5. 5 pode ser dividido por 5, que dá 1. Agora, como é que eu vou resolver aqui, pessoal? Eu vou fazer pares de números iguais, ó. 2 e 2, 2 e 2. O 5 não tem outro 5 para ele fazer par.
Então o que é que eu vou fazer? A cada par, eu vou cortar o par e colocar um algarismo dele fora. Corto o par e coloco um algarismo dele fora. Vou multiplicar esses algarismos aqui que eu coloquei fora. Que é o que? 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar o que, pessoal? 4. E o 5, professor, o que é que eu faço? O 5, ele não teve par. Então, ele vai continuar dentro da raiz. Raiz de 5. Então, a resolução dessa questão, a primeira parte para mim descobrir o cateto oposto é esse aí, ó, 4 raiz de 5. Continuando aqui nossa resolução, eu voltei, ó, eu descobri meu cateto oposto, agora eu posso fazer quem é seno, quem é cosseno, quem é tangente. O seno, como a gente viu, é o que? É cateto oposto, ó, que é o que está longe, o lado que está longe, dividido pela hipotenusa. Certo? Então, quem é meu cateto oposto? A gente descobriu 4 raiz de 5. Quem é a hipotenusa? 12. Eu posso fazer aqui, ó, a simplificação desses dois. Divido aqui por 2 e por 2. Vai ficar 4 dividido por 2 dá 2. 12 dividido por 2 dá 6. Continuo fazendo aqui a simplificação por 2. 2 dividido por 2 dá raiz de 5. E 6 dividido por 2 dá 3. Pronto. O seno de beta é raiz de 5 sobre 3. Mesma coisa eu posso fazer agora com cosseno. Cosseno é o que? É cateto adjacente, que é 8, dividido pela hipotenusa, que é 12. Então, eu fazendo essa troca, 8 sobre 12, eu posso fazer o que? Simplificações. Ó. 8 dá para dividir por 2 e 12 também dá para dividir por 2. Fica 4 sobre 6. Continuo dividindo por 2 em cima e embaixo, eu tenho o que? 2 terços. Então, cosseno de beta é 2 terços. E por fim, pessoal, eu tenho a tangente. Tangente a gente sabe que é o que? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? 4 raiz de 5. Quem é o adjacente? 8. Então, minha tangente de beta vai ficar 4 raiz de 5 sobre 8. Eu posso simplificar aqui por 2. Que vai ficar o que? 4 dividido por 2 dá 2 raiz de 5. E 8 dividido por 2 dá 4. Continuo simplificando aqui por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então só sobra raiz de 5 em cima. E 4 dividido por 2 dá 2. Então está aqui a resposta da nossa primeira questão. Vamos para a nossa segunda questão. Segunda questão, ela diz: sabendo que no triângulo retângulo ABC, seno de alfa é igual a 1 meio e AB é igual a 5 raiz de 3 metros, calcule o cosseno de alfa, a tangente de alfa, a medida da hipotenusa, a medida do cateto oposto a alfa. Então o que é que eu tenho? No triângulo retângulo, ele só me diz o valor, o seno desse ângulo alfa e esse lado. Então eu não consigo usar as relações diretas, porque eu não tenho hipotenusa e não tenho cateto oposto. Mas eu consigo usar aquelas relações que foram dadas do seno, do cosseno e da tangente. Então a relação que eu uso aí, já que eu tenho o seno do ângulo alfa, eu vou usar essa seguinte relação, ó. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Esse valor, seno ao quadrado de alfa, eu já consigo substituir. Por quem? Por esse aqui, ó, que eu já tenho o seno de alfa. Então esse valor aqui, 1 meio, eu vou substituir ele elevando ao quadrado, ok? Então ficará o que? 1 meio ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. 1 meio ao quadrado, pessoal, é o que? Eu pegar 1 vezes 1 meio
1 meio vezes 1 meio, certo? Aí eu multiplico. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, certo? Só que aqui eu fiz o que? Eu já passei aqui esse 1 meio para o outro lado. Depois eu faço a multiplicação, o desenvolvimento disso aqui. Deu 1/4. Aqui, pessoal, o que é que você tem que fazer? Eu vou tirar o meu MMC de 1 e de 4, que dá 4. Então, multiplico, divido aqui. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Menos 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. E faço a subtração. 4 menos 1, 3. E repito o 4 no denominador. Vai ficar o que? Nossos 3/4 aí. Só que os 3/4, só que aqui eu tenho cosseno ao quadrado. E eu quero só cosseno. Então o que é que eu vou fazer? Esse quadrado eu vou passá-lo para o segundo membro, certo? Em forma de que? Se ele é potência, ele vai virar raiz. Ele vai virar raiz quadrada aqui. Então ele vai ficar o que? Cosseno de 4 é igual a raiz de 3 sobre 4. Pessoal, o que é que eu tenho? Isso aqui é a mesma coisa que eu ter isso aqui, ó. Raiz de 3 sobre raiz de 4. Raiz de 3, eu sei que eu não tenho a raiz exata de 3. Então, deixa aqui como está. Mas a raiz quadrada de 4, eu tenho, que é o que? É 2. Por que 2? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Certo? Então, eu vou ter que o cosseno de alfa vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Ok, pessoal? Seguindo aí nossas questões, nós temos aí a letra B da segunda questão, que ele quer agora a tangente de alfa. Pessoal, eu já achei o cosseno, que foi raiz de 3 sobre 2. Eu achei esse valor aqui, que é o valor do nosso cosseno. Lembrando daquelas relações, diz que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Eu já tenho o cosseno e também já tenho o seno. Então só vou substituir os valores aqui nessa relação, que vai ficar o quê? 1 meio, que é o seno, dividido por raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno. Como é que eu resolvo isso aqui, pessoal? Ó, eu tenho divisão de fração, certo? Olha que a divisão, ó, ela tá com 4 partes aqui. Uma divisão, quando eu tenho uma fração normal, o que é? Eu só tenho 2 partes. Que a fração, ela tá tendo, ó, 4 partes. Então eu tenho uma fração dividindo outra fração. Como você faz isso aí, essa divisão? Você repete a primeira fração, que é 1 meio. O sinal de dividir vai virar um sinal de multiplicação. E você vai inverter a segunda fração. Ela vai ficar, o que está embaixo vai para cima e o que está em cima vem para baixo. Então vai ficar 2 sobre raiz de 3. Como você faz agora? Vai multiplicar normal. Em cima com em cima, embaixo com o de baixo. Então eu vou ter, ó, 1 vezes 2 dá 2 e 2 raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Só que aqui eu posso cancelar já também, né? O 2 com 2 vai ficar, sobra só 1 e só a raiz de 3. Acontece que eu não posso ter raiz de 3 aqui embaixo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por quem? Por raiz de 3 e raiz de 3. Para quê? Para sumir essa raiz de 3 daqui.
Ela pode ficar em cima, mas não pode ficar embaixo. Então eu faço aqui 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Agora, como é que fica embaixo? Se eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3, eu repito a raiz e multiplico. 3 vezes 3 dá 9. Raiz de 9 é 3. Logo aqui vai ficar o quê? 3 raiz de 3 em cima, dividido por 3. Eu posso cancelar aqui, professor? Não. Por quê? Porque aqui é raiz de 3. E aqui só tem o 3 sozinho, sem raiz. Então você não pode vir cancelar. Fica como, professor? Fica da forma que está aí mesmo. Certo? A resposta final é essa daqui. Raiz de 3 sobre 3. Continuando, a gente já vai passar para a nossa letra C. Que é o que? Ele quer a medida da hipotenusa. Ou seja, ele quer a medida do maior lado do triângulo. Que é esse aqui. Como é que eu faço isso aí, pessoal? Eu posso usar agora minhas relações normais, a relação de seno, a relação de cosseno. Por quê? Porque eu já conheço, eu conheço um lado e conheço a medida. No caso aqui, ó, eu tenho esse lado que é o cateto adjacente e tenho que achar esse lado que é o cateto oposto. A relação que envolve cateto adjacente e cateto e hipotenusa, desculpa, é o que? É o cosseno, certo? É o cosseno. Então, eu vou, para achar a medida da hipotenusa, eu vou utilizar o cosseno desse ângulo que eu achei na letra A, que é raiz de 3 sobre 2. Então, o que é que eu vou fazer, ó? O cosseno, eu vou substituir pelo valor dele, raiz de 3 sobre 2. O cateto adjacente eu vou substituir por 5 raiz de 3. E a hipotenusa eu chamo ela de x. Eu tenho aqui uma igualdade de fração. Quando eu tenho igualdade de fração, eu multiplico o meio pelos extremos. Multiplico em cruz. O famoso multiplicar em cruz. Então eu tenho x vezes raiz de 3 e 2 vezes raiz de 5 e 2 vezes 5 raiz de 3, eu só multiplico o 2 com o 5, certo? 2 vezes 5, 10. E o raiz de 3 eu repito. Eu não faço a multiplicação com quem está dentro da raiz, ok? Só com quem está fora da raiz. Então eu voltei isso aqui, ó. X vezes raiz de 3 igual a 10 vezes raiz de 3. Vou passar a raiz de 3 para o outro lado. Ela estava multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar 10 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Agora, pessoal, eu posso cancelar, cortar uma com a outra, ó, porque são iguais, ó. Raiz de 3 e raiz de 3. Beleza? Só sobrou o 10. 10 o quê? 10 metros. Não posso nunca esquecer minha unidade de medida. Então essa daí é a nossa letra C. O valor da hipotenusa, 10 metros. E continuando nossa letra D. Letra D, ele quer a medida do cateto oposto a alfa. Medida do cateto oposto a alfa é quem? É o lado que está longe de alfa, que é esse aqui, ó. Tem como eu encontrar ele? Tenho. Tem sim. Como? Ó. Eu já encontrei esse aqui, esse lado aqui, que é a hipotenusa, que é 10 metros. A relação que envolve cateto oposto e hipotenusa é exatamente o nosso seno, que está aqui o valor dele. Então, utilizando o seno, eu tenho cateto oposto dividido pela hipotenusa. Eu vou substituir esse valor por 1/2, certo? O cateto oposto eu vou chamar ele de y. E a hipotenusa, os 10 metros que eu encontrei na letra anterior. Vou fazer da mesma forma, pessoal. Igualdade de fração, então meio dividido pelo 1/2 vezes os extremos.
Então, 2 vezes y, 2y, e 1 vezes 10 dá 10. Passo 2 para o outro lado. Pego o 2 aqui, ele está multiplicando e vai passar dividindo. Vai ficar y igual a 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá aí 5 metros. Acabou aí nossa letra D, a resposta. O cateto oposto é 5 metros.